Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num mapa, um mapa fascinante do futuro, todo baseado numa linha do tempo profética. É uma visão do chamado mundo vindouro que detalha o que é descrito como sendo o destino final da humanidade. A narrativa que a gente vai explorar hoje começa com uma escolha fundamental e termina com a restauração definitiva de todas as coisas. Essa citação de Isaías, olha, ela já dá o tom de toda a jornada que a gente vai seguir. Mas para chegar nesse futuro restaurado, a jornada não começa com um evento grandioso, não. De acordo com essa visão, tudo começa numa escala muito mais pessoal, com a preparação individual de cada um. A questão central que o texto levanta é exatamente essa. E a resposta, segundo a fonte, está numa escolha consciente entre dois sistemas de vida e de pensamento que são, assim, completamente opostos. E essa escolha é ilustrada de um jeito muito poderoso na parábola das 10 virgens. O que realmente separa os dois grupos é ter óleo em reserva. E esse óleo não é algo que se pode improvisar no último minuto, sabe? Ele representa uma preparação espiritual cultivada ao longo de uma vida inteira. O que é muito interessante aqui é como essa escolha é descrita. Ela é apresentada como um paralelo espiritual ao mandamento bíblico do Shema. A batalha é pela identidade, a quem a mente, na testa, e as ações na mão estão submetidas. A Deus ou a um sistema mundano? É uma escolha bem clara. E para lutar essa batalha pela identidade, o texto descreve uma armadura espiritual. E veja bem, não é uma defesa passiva. Cada peça tem uma função estratégica: proteger a mente da ideologia do sistema, proteger o coração da corrupção e, por fim, a espada, que é a única ferramenta para resistir ativamente ao engano. E toda essa preparação individual leva a um ponto de virada. A narrativa avança da esfera pessoal para o clímax profético da história, o dia do juízo. Uma série de eventos que, segundo a fonte, vão redefinir a realidade como a gente conhece. Esse clímax é precedido por um período bem específico de 10 dias. É descrito como uma janela final de misericórdia e, ao mesmo tempo, de um teste muito intenso. Começa com o som das trombetas em Yom Teruah e culmina no retorno profetizado em Yom Kippur. O ponto crucial aqui é que, segundo o texto, esse retorno não é um evento secreto ou isolado. Não mesmo. É apresentado como público, inegável e universal. A frase "todo olho verá" reforça bem essa natureza global e totalmente visível do acontecimento. E nesse exato momento, a ressurreição profetizada acontece. O texto apresenta Yeshua exercendo autoridade sobre a própria morte, cumprindo aquela promessa registrada lá no livro de Daniel, de que os mortos vão se levantar para os seus destinos finais. Com o retorno do rei, as estruturas de poder do mundo são completamente invertidas. Isso dá início a uma nova ordem mundial, fundamentada num conceito bem antigo, um reino de sacerdotes. A fonte explica que esta nova era é o cumprimento de um propósito estabelecido lá no Monte Sinai, o conceito de Sebolá. A ideia de um povo que se torna a propriedade particular de Deus, destinado a cumprir uma função específica no mundo. E no centro dessa nova ordem, Jerusalém assume um papel totalmente novo. Deixa de ser apenas uma capital política para se tornar o centro espiritual do mundo. O ponto de onde a verdadeira governança e o conhecimento passam a fluir para todos. Os profetas Isaías e Miqueias previram exatamente isso. Eles descreveram um tempo em que as nações não iriam mais olhar para suas próprias capitais em busca de direção, mas buscariam ativamente instrução a partir desse novo centro global. Então, qual o papel dos servos fiéis que resistiram? Nesse cenário, eles recebem uma nova função. Eles se tornam os instrutores globais. E seu propósito muda de anunciar para discipular, guiando as nações nessa nova ordem mundial. Mas como seria viver sob essa nova ordem? O texto, então, nos transporta para o que é chamado de milênio de paz, descrevendo um mundo restaurado com detalhes impressionantes. Essa era é vista como o cumprimento final da festa bíblica dos tabernáculos ou Sukkot. Aquela festa que comemora a habitação de Deus com seu povo no deserto, agora encontra seu significado máximo: Deus habitando fisicamente com a humanidade. A fonte pinta um quadro de um mundo radicalmente transformado, ecoando as profecias de Isaías.
A indústria da guerra dá lugar à agricultura, a longevidade se torna a norma, a própria natureza é curada e a justiça finalmente reina de forma perfeita. De acordo com o profeta Zacarias, lá no capítulo 14, há um requisito para todas as nações sobreviventes. Este gráfico ilustra bem um mandato de adoração anual, onde a obediência está diretamente ligada à bênção, simbolizada aqui pela chuva, e a desobediência, por sua vez, leva à disciplina. Mas o reino milenar não é o fim da história. Ele é descrito como o passo final em direção ao estado último e eterno de todas as coisas. A visão final é a de uma nova Jerusalém, uma cidade divina que desafia a nossa compreensão atual da realidade. É um lugar onde conceitos fundamentais como templo, um local sagrado, e noite, a ausência de luz, simplesmente não existem mais. A razão para isso é profunda. A necessidade de um lugar sagrado separado desaparece, porque a própria presença de Deus permeia tudo. É uma mudança fundamental na forma como a santidade é experimentada. Até a arquitetura da cidade é simbólica. O número 12 é proeminente, nos portões e nos fundamentos, representando a história completa e unificada da redenção, unindo as promessas feitas às tribos de Israel com o testemunho dos apóstolos. No final das contas, o texto apresenta essa linha do tempo não como um roteiro de medo, mas como uma fonte de esperança. Uma esperança que dá propósito àquela escolha inicial que vimos lá no começo, a preparação do servo. E nos deixa com uma pergunta para refletir. Num mundo de tantas incertezas, para onde a nossa esperança está realmente apontada?